Oi, oi, meu nome é Karina, esse é o Bucarina e depois de muito tempo a gente vai fazer o que eu li no mês. Já faz um tempo que eu tava fazendo uns livros assim mais acumulados, principalmente porque eu não tava lendo muita coisa. Então, hoje eu vou trazer o que eu li em abril, porque eu li muita coisa. Eu acho que foram uns 15 livros por aí. Foi um mês em que eu tava animada pra ler, porque li um livro ali que me voltou a vontade de ser leitora, mas também entrei de férias, fiz maratona 24 horas, então tem bastante coisa pra mostrar. Vamos começar pra não ficar muito longo. Teve uma boa quantidade de livros aqui que eu li em e-book, então eu vou deixando a capinha aqui e vocês já sabem. O primeiro, então, que eu terminei em abril, eu não comecei em abril, mas terminei, foi Onyx Storm, da Rebecca Yarros. Esse é um livro que eu li em e-book, quero ter o físico, eu fiz pré-venda, mas até hoje nada. E esse é um livro que foi, assim, motivo de eu estar tão na vibe leitora esse mês, porque foi o livro que me trouxe de volta, sabe? Que eu tava tão animada pra ler, que eu tava tão, assim, com saudade desses personagens, e me levou pra uma outra época da minha vida, quando, por exemplo, eu tava lendo Corte de Espinhos e Rosas, e era esse mesmo sentimento de rever esses personagens, sabe? Então foi uma leitura muito gostosa. Eu dei 5 estrelas favoritado pra esse livro. Em nenhum momento me senti cansada, que a história tava muito arrastada. Eu tava gostando muito de ler. E ele tá aí em alguns vlogs de leitura. Os últimos vídeos que eu fiz foram todos vlogs, então em algum deles tá falando sobre Onyx Storm. Achei que a escrita dela evoluiu bastante, da Rebecca Yarros, do que foi em Iron Flame. Iron Flame eu ainda gostei, na releitura eu gostei até mais do que gostei da primeira vez, mas é visível o quanto aquele livro foi apressado. Faltou uma edição, faltou escolher melhor as coisas que iam ser colocadas no livro, os acontecimentos, enfim. Eu senti que faltou alguma coisa ali, que foi realmente um livro publicado às pressas e poderia ter sido muito melhor. Então, por enquanto, agora eu não sei mais dizer qual deles eu gosto mais, porque Fourth Wing, eu tive ali uns probleminhas com ele quando eu li a primeira vez também. Na minha releitura, treleitura, que já é a terceira vez que eu releio ele, eu gostei muito mais. Tem coisas ali que a gente só tá descobrindo agora no terceiro, e isso é uma coisa que eu gosto muito quando os autores fazem, então até aumentei minha nota, mas eu acho que esse foi, assim, um dos melhores até agora, dos 3 que já saíram, e Iron Flame é o pior. Incrível essa leitura, e mal posso esperar pra reler ele quando o próximo sair, que agora vai demorar realmente, e eu espero que demore. Não tem problema, melhor demorar a entregar uma coisa boa como foi Onyx Storm do que um meia boca. Depois eu li livro físico, Os Quatro Ventos, da Kristin Hannah. Foi porque eu peguei alguma promoção, alguma coisa da Audible, e aí eu tava indo correr e precisava ouvir, queria ouvir alguma coisa. E aí eu vi que estava disponível, então eu ia ouvindo quando eu corria, e quando eu chegava em casa eu lia o livro físico. E, gente, incrível, a Kristin Hannah, ela tem uma capacidade de escrever de uma forma que, assim, você tá lendo o livro e o tempo todo eu ficava pensando, mas onde essa história vai levar? Eu não tenho ideia de como isso vai terminar, não vinha nada na minha cabeça, sabe? Tipo, eu não conseguia imaginar um final, teorizar, nada, eu só ia lendo. E às vezes eu chegava lá nos 60%, 70% do livro pensando, tá legal, mas não é nada demais, sabe? Eu acho que eu não ligo tanto assim pra esse livro. E é a minha segunda experiência com a autora, e nas duas aconteceu a mesma coisa. E aí eu termino o livro e eu vejo que eu me importo mais com os personagens do que eu achei que eu me importava, e choro. E foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Eu gostei muito do livro, dei 5 estrelas pra ele, é lindamente escrito e eu quero ler mais coisas da autora. O outro que eu li foi Rochinol, e eu demorei tanto pra pegar qualquer outro livro dela, porque eu lembro de ter sofrido bastante lendo aquele, muito no final, assim. E eu não queria sofrer de novo, então eu demorei pra aceitar sofrimento na minha vida com essa autora, e veio no formato desse livro. A gente vai acompanhar, na maior parte do livro, a Elsa, e aqui no começo do livro a gente vê que ela é uma pessoa já considerada velha pra casamento e pra etc. Sempre foi vista como uma pessoa frágil, fraca e doente, porque ela teve ali supostamente uma doença quando ela era jovem, acho que 12 anos, e ficou marcado na mente da família dela que ela não poderia fazer muitas coisas porque ela é uma pessoa doente, mesmo que hoje em dia ela não se sinta assim. Então, todas as irmãs já estão casadas e tudo mais, e ela tá solteirona, que é vista também como a mais feinha ali da família, etc. Ela gosta muito de ler, então ela tem aquela alma romântica, e o desejo dela é fazer faculdade, mas os pais já descartam isso, porque não basta ser solteirona, ainda quer fazer faculdade, sabe? Ela, em algum momento, se rebela aqui no livro e resolve passar uma noite na cidade contra a vontade dos pais, faz um vestido pra ela mesma, porque as irmãs sempre ganham os vestidos bonitos, já que elas são casadas e etc, e ela não pode nem usar cores muito fortes.
E aí nessa noitada da cidade ela conhece o Rafe, que é um filho de italianos, coisa que os pais já meio que entortam assim a cara, né? E ele é bem mais jovem que ela, aventureiro e enfim, ela acaba se apaixonando por ele e engravida. E esse é bem o comecinho da história. E é a partir daí que a gente vai seguir tudo, porque a gente vai acompanhar essa família agora, a Elsa, o Rafe e os pais do Rafe, passando pela grande seca que acontece no Texas. E junto com ela também vem a Grande Depressão. E o livro todo é nessa luta dessa família de tentar sobreviver em meio a uma seca, sendo que eles sobrevivem por meio da terra. E ao mesmo tempo também a luta interna de a gente fica ou a gente vai. Vamos para os Estados Unidos, vamos para o centro ali dos Estados Unidos, né? Hollywood, Los Angeles, tentar a vida lá porque tem muito emprego, mas tem mesmo muito emprego se tá tendo essa grande depressão, sabe? Essa luta constante e também a luta da Elsa com a própria filha, né? Que é a Loreda, filha desse relacionamento dela com o Rafe, que é uma criança extremamente de personalidade forte e que tá sempre entrando em embates com a mãe, porque ela não concorda em nada com a visão e o modo como a mãe vive. Gente, é uma história muito, muito forte, muito bonita, o final é realmente assim de chorar, e as únicas coisas que eu consegui imaginar, tipo, talvez isso aconteça, nunca acertava, então eu só desisti e fui lendo, e cara, que experiência, que livro lindo. Eu acho que é muito difícil, eu acho. Ai, sei lá, não sei nem o que dizer. Eu só quero pegar outros livros da autora. Eu sei que ela tem vários livros escritos e como pode? Ela escreve livros lindíssimos, bem carregados de drama, né? Então eu considero os livros dela assim, tipo, histórias dramáticas. Enfim, maravilhoso. Depois eu li o Manual do Mago Frugal para a Sobrevivência na Inglaterra Medieval, do Brandon Sanderson. É o segundo livro do Projeto Secreto. E para esse livro eu dei 3 estrelas. Foi uma leitura legal, foi agradável. Eu considero esse livro muito uma cozy fantasy, porque não tem grandes coisas acontecendo, não ficava, tipo, vidrada na história e querendo virar a página o tempo todo, saber o que vai acontecer. Mas enquanto eu tava lendo, era uma história muito agradável, muito gostosinha, divertida. O humor do Brandon Sanderson é uma das minhas coisas favoritas na escrita dele. Então foi muito legal, eu recomendo essa história. Ela é bem diferente, eu acho que ela não é uma história inserida na Cosmere, porque não tem quase nenhum elemento assim, mas é tudo muito divertido. Assim como o Tress, ele vem também bastante ilustrado e eu gostei bastante da história, sabe? Quando eu penso nela, eu lembro do quão divertido foi esse livro. Mas eu dei 3 estrelas mais por esse sentido de que não foi, caraca, muito, muito bom. Nunca vou esquecer, esses personagens me marcaram, sabe? Só foi uma história bem legal, bem gostosinha pra passar o tempo, bem típico de uma cozy fantasy. Então, recomendo. Ela fala basicamente de um cara que acorda numa dimensão medieval, junto com partes de um manual que meio que foi explodido, então ele não tem todas as informações. Mas dá a entender que ele comprou essa realidade alternativa de uma Inglaterra medieval e é dono dela agora, então ele tá vivendo essa experiência. Só que ele não tem memória disso, então ele chega lá sem saber quem é, como chegou, o que é esse lugar, e ele tá tentando juntar as páginas desse manual para entender como ele chegou ali, como ele sai, ou o que ele tem que fazer, mas é basicamente isso. Então vai tratar a Mago Frugal Inc., que é o que tem aqui no livro, né? Basicamente é essa empresa que fornece essas realidades paralelas, essas dimensões, que cada pessoa pode comprar a sua e viver lá. Enfim, muito divertido. Aí eu li no Kindle A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins. Também todos esses livros, gente, eu acho, estão todos citados em vlogs. Mas vamos lá. Então, A Cantiga dos Pássaros e Serpentes eu li depois de assistir o filme, porque eu achei o filme mais ou menos, eu não gostei muito, eu não gostei da Lucy Gray, eu não gostei tanto do ritmo. Pro filme eu acho que eu daria umas 3 estrelas no máximo. Mas me instigou o suficiente pra eu querer ler o livro, sabe? Que é uma coisa que eu não tinha sentido vontade quando saiu. E aí li, e eu gostei muito. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, mais porque o final, aquela parte em que ele já acho que a terceira parte, que tá citando a vida como pacificador, eu achei muito arrastada, muito demorada e meio monótona, o que também acontece no filme. Então é mais por isso que eu tirei essa estrela, mas eu gostei muito, e isso me surpreendeu, porque eu vejo na internet muitas pessoas falando mal desse livro, né, que não curtiram, e inclusive falando que esse não é bom, e o novo que saiu, né, o Amanhecer na Colheita é muito melhor, e eu tive opiniões diferentes
diferentes. Eu gostei muito desse livro, eu gostei muito mais da Lucy Gray nesse livro. Amei ter visto todo o livro do ponto de vista do Snow, que é um personagem tão emblemático, assim, nos filmes e nos livros da trilogia original, né? Então, pra mim, isso foi muito bom. E eu acho que eu gostei ainda mais por ter visto o filme primeiro, não curtido tanto. E aí, quando eu li o livro, eu vi todas as diferenças e, principalmente, todas as coisas que eu não tinha conseguido pegar pelo filme, que eu acho que o filme não foi tão... não teve sucesso em trazer pra gente na tela, eu vi ali no livro todas essas nuances e coisas que faltaram e fiquei, tipo, chocada, intrigada, sabe? Então, foi um livro que eu gostei muito de ler e me prendeu do começo ao fim. Eu gostei muito, gente. É bizarro. Eu penso nele até hoje. Já li 15 livros, ainda penso nesse livro. Tipo, caraca, foi muito bom. Aí também, no Kindle, eu li Conclave, do Robert Harris. Quando eu postar esse vídeo, talvez ainda não tenha saído o vídeo desse livro, porque eu li em abril 2 livros de um projeto ali, de um vídeo que eu fiz, estou fazendo ainda neste momento, em que amigos escolhem minha leitura. E esse foi um dos livros escolhidos. Eu dei 3 estrelas e meia, foi uma leitura muito proveitosa, eu gostei, aprendi muito porque eu não fazia ideia de como era uma conclave. E aqui é a história realmente disso, né, de uma conclave. Então o Papa morreu, na época que eu li esse livro ele ainda não tinha morrido, então bem triste, né, mas tudo ficcional, apesar de que agora quando a gente vê, eu penso nesse livro e vejo as notícias saindo do Papa agora e de como está indo a conclave, eu fico tipo, caraca, é muito, muito real. Porque a gente vê, então, todos esses diáconos e padres e etc. que se juntam para escolher um novo Papa e como isso é uma batalha de poder, uma batalha de ego e não necessariamente pessoas inerentemente boas escolhendo alguém para liderar a nossa igreja, sabe? Isso foi uma das coisas mais chocantes para mim. Perceber principalmente como eu via padres e essas figuras aqui que a gente tem na conclave como pessoas boas, pessoas que estão pensando nos nossos interesses e na melhoria da igreja e do mundo. E aí o livro vai e pisa em cima disso e mostra pra gente que não, que todo mundo ali, não todo mundo, mas tem muitas pessoas corruptas que só querem a própria vitória e, enfim. Pesado, gente, um livro pesado. O final também eu não gostei tanto, assim, mas foi muito bom e me surpreendeu ainda assim. Eu já tinha pegado um spoiler, mas foi muito bom. E eu assisti o filme também, gostei bastante, é bem fiel ao livro. Depois eu li um romance junto com uma amiga minha, que foi o Caught Up, da Lee Stonford. Vocês sabem que eu amo essa autora, esse é o 3º livro da série. A série é Windy City Series, acho que esse é o nome. E pra esse aqui eu dei 4 estrelas. Esse vai falar... não é tão ligado assim com os livros anteriores, porque não é assim da mesma família e tal, mas vai falar do Kai, ele é um jogador de beisebol e é amigo do Ryan, do 2º livro. E aqui a gente vê que ele é um jogador de beisebol super famoso e tal, e alguns meses atrás uma mulher com quem ele ficou apareceu na porta dele e disse, olha, esse é seu filho de 6 meses, não quero saber dele. E o Kai, obviamente, ele tomou responsabilidade por esse garoto, né? Queria até sair do time de beisebol, mas o treinador dele não deixou, falou, não, fica, a gente vai fazer tudo possível pra ajudar você. Então ele mudou totalmente, assim, de personalidade, de um cara leve, solto, que tava sempre saindo, sempre namorando, pra um cara que só pensa no filho dele, né, obviamente. É um bom moço, né, a Lee Stonford escreveu, gente, não podia esperar menos. Mas a gente encontra ele aqui, então, incapaz de achar uma babá pro filho dele, porque ele demite todos e todas, sabe? Ninguém é bom o suficiente, todo mundo tem um defeito, e isso atrapalha porque ele não consegue ir jogar, ele não consegue fazer as coisas necessárias do time sem ter alguém cuidando do filho dele. E é aí que a gente que entra a Miller Montgomery, que é filha do treinador dele. Ela acabou de ganhar um prêmio super fodido, assim, da culinária, e ela tá com a carreira dela pronta, assim, com vários restaurantes tendo contratado ela por meses pra ir lá, mudar o cardápio deles e sair, aí vai em outro. Só que ela tá meio que, assim, num burnout. E ela decide sair desse restaurante que ela tá contratada por mais 2 meses e tirar 2 meses de férias, assim, pra depois voltar ao trabalho. E é nesses 2 meses de férias, então, que o pai dela fala, olha, vem pra cá, você passa um tempo comigo e já me ajuda cuidando do filho do Kai. E aí é assim que os dois vão se conhecer, né? Ela é uma menina super tatuada e diferente. A primeira vez que ele vê ela, ela tá 9 da manhã com 2 cervejas na mão. Então ele obviamente não quer que ela cuide do filho dele e vai procurar qualquer defeito pra falar isso pro pai, né? Ó, demite ela, não vai dar. Só que assim, ele é meio que obrigado agora a aceitar por ser a filha do treinador, né? Enfim. Gente, um livro maravilhoso. Eu só não dei 5 estrelas favoritado porque ele ficou um pouco repetitivo em alguns detalhes. Detalhe, por exemplo, de
falar o tempo todo como o Kai só se importa com o filho, que o filho é a prioridade dele, e falar o tempo todo que a Miller só vai ficar 2 meses, depois de 2 meses ela vai embora e ela vai trabalhar em outro lugar, enfim. Isso era repetido muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes, então isso ficou chato. É o único defeito desse livro. De resto, eu amei, 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 é um dos meus casais favoritos. Eu gosto de todos os casais, mas eu acho que o primeiro é o do primeiro livro, o segundo seria esse, e o terceiro o do segundo livro, de preferência de casais, assim, eu gostei muito. E aí o próximo livro, eu já tenho aqui inclusive pra ler, que é o Play Along, é o do irmão do Kai. Então já tô bem animada, até porque o final desse livro já entrega o plot do próximo, e eu fiquei tipo... Aí entramos na minha maratona 24 horas, em que o primeiro livro que eu finalizei foi O Alienista do Machado de Assis. E pra isso eu dei 3 estrelas e meia, naquele vlog também de 24 horas, esse já saiu. Vai ter todas as minhas opiniões ali dos livros, mas gostei bastante, gente. É um livro muito divertido, ele é bem curtinho. Basicamente vai falar de um médico que resolve abrir uma espécie de hospital para tratamento psiquiátrico, em que ele vai internar as pessoas, ele tem ali meio que uma jurisdição, um poder para internar as pessoas, não necessariamente você tem que levar alguém da família lá, ele decide, e estudar a mente humana, né? E aqui é um livro todo sobre ele estudando para decidir, né, para ver o que é o normal e o que é o anormal. Então ele começa, obviamente, se colocando numa posição de comparação, ele e as pessoas que ele conhece, e aí aquilo que é diferente daquilo que eles vivem e tal, é o considerado anormal. E são coisas, às vezes, muito banais. Porque eu me diverti muito lendo esse livro, ri muito, porque era bizarro como ele internava as pessoas. Tipo, uma pessoa que é supersticiosa, doida. Uma pessoa que tá ali admirando todos os dias a obra da casa dela sendo feita, doida. Então, assim, ele começou a internar todo mundo, até ele ter a noção de que, como ele internou quase a cidade inteira, então eles não devem ser os anormais, mas quem ficou de fora do hospício deve ser o anormal, e aí ele inverte. Então, assim, é bem divertido esse livro, gostei bastante, não era o que eu esperava, né, do livro clássico. E é bem curtinho, então deu pra ler super rápido, gostei bastante. Aí, no Kindle, eu também li O Ceifador, também para aquele vídeo de Amigos Escolhem Minha Leitura, e eu amei, gente, bizarro, é do Neil Shusterman, vai falar de uma realidade onde as pessoas já atingiram, assim, um nível de inteligência tão grande que elas conseguem ser totalmente supridas por uma inteligência artificial e elas não morrem mais. Não há mais doenças, não há pobreza, né? Não há nada. Obviamente, como elas não morrem por causas naturais, doenças, acidentes, elas acabam tendo que criar ali uma entidade, que são os ceifadores, responsáveis por tirar algumas pessoas ali de circulação, né? Matar algumas pessoas. E a gente tá acompanhando, então, dois jovens, que é a Citra e o Rowan, e a história deles sendo meio que recrutados por um ceifador, que é o Faraday, para serem treinados, e no final um deles vai virar um ceifador. Essa é basicamente a nossa história. Mas o mundo é muito criativo, muito interessante, a forma como os ceifadores escolhem quem eles vão matar, e como eles têm uma lista ali de coisas que eles têm que fazer, né? Não pode só, vou matar todos os ricos, vou matar todos os pobres, não pode fazer isso. E cada um tem a sua própria conduta de como vai matar, com dor, sem dor, massacres cheios de pessoas, sabe? Então, tudo isso é muito interessante. E a história da própria Citra e do Rowan também eu gostei muito. Foi um livro cheio de reviravoltas, e reviravoltas que eu não esperava de jeito nenhum. Coisas que aconteceram lá no começo do livro que eu fiquei tipo, como assim? Então, assim, a experiência foi muito, muito boa. Eu realmente fiquei pensando só, por que eu não li isso antes? Porque é um livro que tá no meu radar e na minha lista de desejados, assim, há muitos anos. É um livro bem antigo. E agora eu fico, por que eu não li antes? Porque eu amei, tô assim impactada até hoje pensando no livro, preciso continuar, inclusive é uma trilogia. Depois eu li também na maratona Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, e eu dei 3 estrelas, é um livro de contos sobre pessoas pretas, os preconceitos, os ataques, violência doméstica, violência policial, tudo só conto pesado, só conto triste. Eu dei 3 estrelas porque eu não sou muito assim de livro de contos, e eu achei que esses contos talvez pudessem ser um pouquinho mais compridos e em menor número, porque tinha muito conto, então chegou uma hora que ficou repetitivo, eles pareciam ser a mesma coisa com outras palavras, sabe? Mas ainda assim teve contos aqui que eu gostei muito mesmo, e acho que super vale a leitura e é necessária, sabe? Tem muitos ali que me marcaram bastante, assim, que eu fiquei bem impactada e, claro, cuidado ali com os gatilhos, né? Porque tem bastante coisas pesadas. Aí eu li também no Kindle o All Systems Red, da Martha Wells, que faz parte do Murderbot Diaries,
que vai sair uma série na Apple TV, inclusive, e já tem aqui no Brasil 2 livros dessa série. Essa série tem tipo 7, 8 livros ou mais e não acabou, e por isso que eu comecei a ler em inglês, porque aí já tem disponível os outros. Aqui no Brasil tem 2 e o primeiro é o Alerta Vermelho, tá com uma capa lindíssima, inclusive. Só resolvi não comprar porque são livros muito curtos, tem 150 páginas, então era meio caro, eu achei. Mas enfim, vai falar então da história de um robô. Ele faz parte de uma empresa e equipes de pesquisa e etc. contratam essa empresa para ter junto os mapas, a nave e tudo mais que a empresa fornece, e eles são obrigados a levar esse robô, que é um Sec Unit, então uma unidade de segurança, para ajudá-los, para protegê-los e etc. Mas esse robô se chama de Murderbot, robô assassino. A gente só vai descobrir lá pra frente do livro porque ele se chama assim, mas ele se auto-intitula assim, ninguém chama ele assim. E a gente já começa o livro na ação, com um acidente ali acontecendo no lugar onde os humanos da tripulação ali que ele tá servindo se envolvem em um acidente com uma criatura que tem ali que não foi listada pela empresa, o que já é muito estranho. E ele tem que salvar essa galera e tal. E aí a gente vai descobrindo algumas coisas, como o fato de ele ser um robô rogue, né? Tipo assim, não lembro a tradução dessa palavra, mas basicamente ele conseguiu burlar todo o sistema de empresa dentro dele, né, hackear tudo, e ele é um robô livre. Ele não é obrigado mais a obedecer tudo que a empresa dele manda. E ninguém sabe disso, obviamente. Então ele não baixa as atualizações da empresa, quando os humanos mandam ele fazer alguma coisa, o robô da empresa é obrigado a fazer, ele não consegue negar. Ele pode negar, mas ele não nega, ele continua ali, porque o que ele quer é assistir TV. Ele baixa vários programas humanos e revistas e ele fica lá no tempo livre dele só assistindo e consumindo esse conteúdo. E basicamente é isso, gente. A história desse livro, dessa primeira aventura, assim, é sobre o porquê, por exemplo, essa tripulação, ela tá com mapas faltando pedaços, criaturas que não estão listadas, parece que tem alguma sabotagem rolando, e esse é o plot desse primeiro livro. Eu achei bem divertido, dei 3 estrelas e meia, que realmente é um livro curto também, então ele não se aprofunda muito nas coisas, mas eu achei divertido o suficiente pra querer ler mais volume, sabe? Uma historinha divertida, assim, episódica. Aí eu li Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro. Esse livro aqui também tá na minha lista há muito tempo. E, gente, que livro fofo, gostoso, divertido, que encheu meus olhos de lágrimas no final. Dei 4 estrelas pra ele. É um livro muito, muito bonito, assim, escrita muito boa, sabe? Geralmente autores asiáticos, assim, tem uma escrita que muitas vezes difere do que a gente tá acostumado, chega a ser um pouco estranho, assim, quando você tá lendo. Esse não senti nada, assim, de diferente enquanto eu lia ele. Uma história muito bem construída. Tem uma vibe meio Detroit Become Human, eu falei isso várias vezes. Inclusive, a gente tá vendo esse livro do ponto de vista de uma IA, uma inteligência artificial, robô ali, né? Que fica na loja, né? Ela tá exposta numa loja, a gente acompanha os dias dela ali, até ser comprada, porque esses robôs são usados para cuidar de crianças, né? E o tempo todo eu ficava imaginando ela como a Kara, do Detroit Become Human. Inclusive, essa é a Clara, aquela é a Kara. Agora eu fiquei pensando, será que a Kara do videogame foi inspirada nisso aqui? Porque casaria muito. Até a menininha eu acabava imaginando, aqui é a Josie, eu acabava imaginando como a personagem ali do Detroit. Fiquei com aquele plot na cabeça por vezes, assim, pensando, será que a história do Detroit segue um pouco isso e a Josie tem o mesmo destino daquela menina, sabe? Eu ficava muito assim. Mas enfim, e elas são parecidas, né? A descrição da Clara aqui parece muito com a Kara. Preciso pesquisar sobre isso depois. Enfim, a gente vai ver então ela ser adotada ali, comprada pela mãe para cuidar dessa menina que é a Josie. E ela é uma menina doente. A gente sabe que ela é doente, que a irmã dela também já ficou doente e morreu. Então a mãe tá sempre em cima dessa garota. E tem alguns conceitos diferentes nesse livro, né? Então a gente vê que essa menina, ela tá tentando ir para uma universidade, alguma coisa ali, para ter um bom futuro. E o vizinho dela, que é o melhor amigo dela, ele não pode fazer a mesma coisa porque ele não foi elevado. E todo esse conceito de elevado, a gente só vai entender lá no final do livro. Eles falam muito sobre isso, a gente sabe que tem essa diferenciação, mas é muito difícil de entender. E a gente tá vendo tudo isso com essa inocência dessa IA, porque ela vai aprendendo as coisas de acordo com o que ela vai observando, e ela é muito observadora. Então ela não sabe todas as coisas. E o nome do livro Ser Clara e o Sol é porque esses robôs, eles precisam, para funcionar, do sol, de luz solar, que é o que ela chama de nutrição, né? Então ela precisa da nutrição do sol, senão ela para de funcionar, ela fica apática, etc. E essa menina estando doente, faz a Clara entrar numa jornada de fazer com que o sol forneça essa nutrição a mais para Josie para que ela fique saudável. Então a gente vê tudo assim desse ponto mais inocente dela, né? É uma história também muito bonita.
Quando as coisas começam a fazer sentido, ela tem muitas nuances, muitas camadas aqui de todos os personagens, né? A gente tá falando da Clara, mas a gente vê toda a personalidade da Josie sendo essa criança mais doente, da mãe tendo uma outra filha doente por conta até de escolhas que ela fez. Então, assim, é um livro bem triste, assim. No final eu fiquei bem triste mesmo, sabe? Então, pesou no meu coração, mas valeu muito a pena. Eu amei a escrita desse autor e com certeza quero ler mais coisas dele. E aí, o último livro que eu li em abril foi O Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins. E, gente, esse já é o livro que eu tava, assim, mais animada. Depois que eu li Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu fiquei muito animada pra ler esse livro, porque se eu já tinha gostado tanto do livro que ninguém gostou, imagina esse, né? Que é a história do Haymitch. E aí, o que aconteceu foi que eu não gostei tanto. Pra esse eu dei 3 estrelas. Eu achei esse livro meio monótono, parado muitas vezes. Eu esperava mais emoção, eu esperava que eu realmente fosse me acabar de chorar no final desse livro, e isso não aconteceu. Não sei, o tempo todo que eu via, principalmente falando de personagens que a gente conhece ali da trilogia original, eu imaginava que ia ter um pouco mais do futuro deles ali, sabe? E não tinha tanto isso, o final foi triste e tal, mas ainda assim eu esperava alguma coisa a mais. E os jogos em si também eu tava esperando muito mais, porque a gente ficou acompanhando o Haymitch ali durante os Jogos Vorazes, e ele não teve tanta participação ativa em meio a outros tributos. Poxa, tem 48 tributos nesse massacre quaternário que ele fez parte. E a gente quase não vê ninguém. Então, assim, eu acho que eu estava esperando um pouco mais. Fora o fato de que eu até comentei com um amigo meu, por a gente saber qual é o futuro desse personagem, então a gente já leu sobre ele, já viu ele na trilogia original, o tempo todo eu via, tipo, ele fazendo planos mirabolantes e coisas que, vai acontecer, não vai. E eu não tinha tanto apelo ou apego por essas coisas, por esses personagens, porque eu já sabia que, isso não vai acontecer, sabe? Tirava aquele senso de urgência da maioria das coisas, tipo, essa personagem obviamente vai morrer, porque não tem, sabe? Não tá, sabe? Então o tempo todo eu sentia essa falta de urgência e de apego aos personagens por já saber o que vai acontecer depois. Algumas partes foram ainda assim surpreendentes, eu gostei bastante do começo do livro, os jogos me decepcionaram um pouco, e aí o final também. Então foi um livro que, tipo, tanto fez, tanto faz, pra falar bem a verdade. Eu gostei muito mais de Cantiga. E aí eu acho que eu tô meio fora da curva da galera, porque eu vejo muita gente falando o contrário, que Cantiga foi extremamente chato, parado, não sei o quê, e que Amanhecer na Colheita é muito melhor. Eu acho que Amanhecer na Colheita talvez tenha esse apego maior pelo fanservice, e como eu li os livros muitos anos atrás e não reli, pra mim não teve tanto esse apego também. Então, sei lá, foi ok pra mim, eu ainda preferi o da Cantiga. Enfim, gente, e é isso, esses foram todos os livros que eu li em abril. Foram 12 livros, então, que eu li durante o mês de abril, o que já é muito mais do que eu li em todos os outros meses juntos desse ano. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!